assim, bem complicado, né? Ainda mais quando existe uma segunda lesão. Claro que na primeira oportunidade você é mais jovem, né? A gente sabe como é que funciona. Agora, a gente torce para que ele consiga voltar, né? A gente estava até falando, Fragoso, você tem que ser que teve lesão, o cara vai perdendo um pouco a confiança de voltar, de fazer os mesmos movimentos, embora seja um cara assim com muita qualidade, muita técnica, né? Mas é difícil, né, pro jogador, velho. Cara, é uma lesão, falando da minha experiência, né? Ela é uma lesão que ela não mexe só com a estrutura do joelho, ela mexe com o seu psicológico. Por quê? Porque como você perde o ligamento, esse ligamento ele não se recupera. Você faz um enxerto com um outro tecido e o corpo vai fazer o reconhecimento para que esse tecido faça a função do ligamento. Ele não é um ligamento. Então, você mudou a estrutura do seu joelho. Além disso, para você fazer esse tipo de trabalho, de um modo geral, você inclusive perde muita massa muscular da região da perna. E isso também afeta, assim, você vai ter uma dificuldade muito maior de fortalecer essa musculatura de coxa, posterior e anterior do que da outra. Então já tem essa alteração também. Dito isso, você passa um bom tempo fazendo trabalhos para tentar voltar a ter suficiente mudança de direção, suficiente confiança para, no movimento que você vai fazer, pode haver uma torção de joelho, a sua cabeça naturalmente impede que você faça. Então, por isso Sim. O jogador, ele começa, quando ele volta de lesão, isso vale para o Bruno Henrique e para o Dudu, casos mais recentes. Ele volta diferente, porque o corpo dele, a cabeça dele, entende a perna dele como algo diferente do que aquele que ele tinha. Então é uma lesão que mexe com a estrutura física e mexe com o psicológico. Você precisa recuperar tanto a estrutura física, quanto a sua capacidade mental de entender, do corpo entender, que ele pode voltar a fazer aquele tipo de movimento. Cara, é muito complicado. Ô Vés, quanto que perde a seleção? Porque a gente sabe, a seleção tem assim, a gente tem bons talentos, né? Talvez igual o Pedro, confesso que eu não sei se nós temos. Né, da maneira como ele é refinado, aquilo que você falou, né, no Flamengo joga uma pedrada, ele consegue dominar e consegue ali, pelo menos, criar uma boa chance de gol. Mas quanto que perde a seleção nessa ausência e o quanto que perde o Flamengo? A seleção, acho que ela perde, mas é um perfil diferente, porque o Pedro estava entrando nesse trabalho agora, né? O Pedro tinha sido chamado lá na época, foi para a Copa do Mundo, não teve tanto tempo assim, acho que estava muito consolidado o Richarlison como titular. Então, e depois ficou sem. Então seria uma volta, a seleção começaria a talvez usufruir do Pedro agora. Talvez, a Monique tinha até trazido que o Pedro estava treinando como titular, talvez fosse escalado para um Endrick, que no lugar de um Endrick que acho que já tem muita bagagem, mas ainda tem coisas a somar à sua experiência. Então acho que a seleção perde pouco. Talvez o Dorival tenha pensado em alguma coisa com o Pedro, já perdeu, né? Porque até o Pedro voltar a ser um convocável, a gente vai para ir para talvez só para a Copa. Eu ia falar isso, pensando na Copa, né? Talvez para a Copa, porque o Pedro volta daqui a um ano, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E ele não volta já convocado. Né? Não, eu ia falar, vocês lembram quando ele voltou da outra lesão? Se ele volta... 8 meses, né? Então, mas ele demorou um pouquinho ainda para engrenar? Demorou. Tal. Normal, né? É difícil, né? A dele e para todo mundo. Demorou, né? E aí, curiosamente, ele já foi vendido logo depois. Então, o Pedro foi voltar mesmo a jogar no Flamengo, né? Porque na Fiorentina ele jogou pouco e tudo. Então, acho que é isso. E pro Flamengo, acho que hoje a situação o Flamengo hoje ele vai começar, pelo menos na parte ofensiva, quase do zero. O Flamengo tem decisões, tem uma decisão daqui a 10 dias contra o Bahia, tem depois, na semana, começa a decidir a Libertadores, isso se o Flamengo ainda sonha em ser campeão brasileiro, que eu acho que muito difícil. Eu acho que hoje... Mas o Flamengo vai começar praticamente do zero, porque... O ataque do Flamengo todo... As primeiras opções se foram, né? O ataque, mas é mais do que opções, né? Porque substituir o Cebolinha, que machucou, você conseguiria. Você bota ali, o Michael poderia fazer o mesmo papel, mas o Michael machucou. Ainda tem o Bruno Henrique, então beleza. Se o De La Cruz, o De La Cruz machucou, não sei, vai ficar fora. Aí trouxe o Alcaraz, pode fazer outro. Agora, substituir o Pedro, não tem. Você tem hoje dois atacantes de composição de elenco, né? Não, você pode a opção Bruno Henrique de centroavante é uma opção, mas precisa ver o ritmo. É que a gente tem duas discussões aí. A primeira, o Gabigol há 1 ano e meio
não joga num nível aceitável. Perfeito. Tá bom? Essa é uma realidade. Mas vamos trazer que a gente tem de volta o melhor Gabigol possível. Não, mas aí beleza. Se a gente traz o Gabigol de 2020, que para mim foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Se a gente trouxer aquele Gabigol, o Flamengo ia precisar mudar radicalmente. Porque aquele Gabigol é bem diferente do Pedro. Tá. Então são dois problemas, né? O primeiro é que o Gabigol hoje não é um cara que joga um futebol compatível. Até o sistema era diferente também. Então, esse é o primeiro. E o segundo, que mesmo que o Gabigol estivesse voando, você já precisaria de adaptações. Então, assim, acho que é uma lesão que ameaça o ano do Flamengo e, de novo, expõe a pobreza que é o trabalho do Tite. E eu tenho falado isso já há um tempinho, fui muito criticado, aí agora vira e mexe alguém me elogia, eu estou tranquilo com os dois, né? Nem quero chorar na cama quando me criticam, nem agora acho que eu sou o pica das galáxias porque estou me elogiando. Eu continuo defendendo do pica das galáxias. Continuo defendendo o que eu estou defendendo. O trabalho do Tite é ruim. Perfeito. O trabalho do Tite é ruim. E agora, com a ausência do Pedro, vai ficar ainda mais claro como o trabalho do Tite é ruim. Perdeu as principais, eu digo na questão de perda de principais opções, né? O jogador mais criativo do Flamengo é o Arrascaeta. Ponto. Perdeu. Jogador que tinha o drible, se destacava no sistema com o Tite, voltou a brilhar, inclusive, com o Tite, o Cebolinha, perdeu. O artilheiro do time, Pedro, perdeu. Motor do meio-campo, De La Cruz, perdeu. Quer dizer, as principais peças ofensivas, as que de fato geravam jogo, ou flecha ao arco, usando o termo, inclusive, que o próprio Tite gosta de usar em algumas ocasiões, elas se foram, né? Mas vamos voltar no menos o Pedro, né? E ainda assim você pode trazer o Michael, o Bruno Henrique centralizado é uma opção, o Carinho já acho bem menos tal. Os caras estão chegando. Se é para ser infeliz, que seja com a felicidade e a facilidade que tem o Flamengo, facilidade que o Flamengo construiu por mérito próprio de conseguir ainda reforçar o elenco. Sim. E está vivo nas três. Mas é evidente que sem o Pedro, todos nós, e sobretudo, claro, o Flamengo, tem que rever as possibilidades do Flamengo nas três frentes. Isso é óbvio. Ô Monique, o seguinte, a nossa galera participando aqui no chat, tem muita gente falando, tá vendo? Olha o gramado sintético aí, tá vendo? Explica pro pessoal que no caso não é, né? Não é, até porque a seleção não vai jogar no gramado sintético, o jogo é no Couto Pereira e o treino também não é no gramado sintético, então não tem nenhuma relação com o gramado sintético. O Brasil estava treinando num campo normal de grama natural e vai jogar no Couto Pereira, que também não tem nada a ver com o gramado sintético, então não foi isso. A gente não estava presente no treino, a gente não viu o lance, a única coisa que a gente tem de informação é isso, que o Pedro se machucou sozinho, não foi num lance de dividida, mas foi uma fatalidade, né? É assim que a gente pode dizer, porque o Pedro estava bem, estava tudo bem, ele estava recuperado da lesão que ele tinha tido na coxa e foi ali no início da atividade que ele acabou se machucando, mas não tem nenhuma relação com o gramado sintético. E só para a gente pontuar, o Neymar até se manifestou hoje, né? Porque o Neymar está se recuperando dessa mesma lesão. No caso do Neymar, teve um adendo, né? Porque além do cruzado, teve uma lesão envolvendo o menisco. Mas o Neymar também se machucou numa data FIFA, também eliminatórias no ano passado contra o Uruguai. O Fragoso até estava lá acompanhando nesse dia. E o Neymar também fez uma manifestação nas redes sociais, o que a gente sabe aqui do grupo e da comissão técnica é que todo mundo ficou muito abalado, todo mundo sentiu muito, Dorival, a comissão, pelo Pedro, pela fatalidade, pela qualidade que o Pedro tem e até pela relação que essa comissão tem com o Pedro. Essa comissão técnica foi muito importante no processo de recuperação do Pedro em 2022 no Flamengo, então ficou todo mundo muito abalado e os jogadores também. Foram muitas manifestações públicas em rede social para o Pedro depois da confirmação da notícia. Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, Gerson, Bruno Guimarães, Militão, jogadores até que nem estão envolvidos com a seleção brasileira, vários jogadores do Flamengo, o Daverson, o Andrés Pereira, o próprio Neymar. Então, assim, foi algo que impactou todo mundo, porque foi uma fatalidade num momento, assim, muito bom da carreira do Pedro e que agora vai deixá-lo fora por um longo período. Dentro do Flamengo se fala em focar numa recuperação para que o Pedro esteja pronto para disputar o Super Mundial de Clubes a partir de junho do ano que vem. Então, só para as pessoas terem uma noção, né, do tempo de recuperação, o Flamengo não quis
cravar nada sobre cirurgia e recuperação, porque espera o Pedro para reavaliar, mas a gente já tem a confirmação que é um caso cirúrgico e internamente se trabalha para que o Pedro esteja recuperado para esse Mundial de Clubes de junho do ano que vem. Ô, Monique, e aí... Só para ter um ponto aqui, tá? Se ele conseguir... Dá. Mas vai ser muito em cima. Estamos calculando aqui o mês de setembro, porque acabou de começar, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, sim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em julho começa, 10 meses. Dá para recuperar, né? Oi? É em junho. É meio de junho, né? Meio de junho. Olha, se ele abrir... Começa se ele 15 estrear, de junho, eu acho, se eu não me engano. É isso mesmo, meio de junho. Se ele estrear no Mundial, ele vai ter tido uma recuperação, assim, até mais rápida do que o normal. Mais rápida do que o normal. Antes, como a Monique disse, né, 8 meses. Antes, o protocolo médico, ele de fato era um pouco mais ágil. Depois de novos estudos, novas pesquisas, houve a percepção de que é necessário esticar um pouco mais o prazo em relação à cicatrização do novo tecido. Então, isso acabou sendo levado a mais meses de recuperação. Agora, a gente está falando de 9 meses e meio aí. Não é o normal. E vai ser uma recuperação que vai ser acelerada se ele estrear no Super Mundial. E é de se lamentar muito também, Vitor. Eu conversei com muitos amigos mesmo, aí não é nenhuma pesquisa, nada disso, mas amigos mesmo que hoje não se encantam mais pela seleção, não torcem mais pela seleção brasileira, torcem por outras seleções. E eu perguntei, onde foi que a faísca apagou? Onde foi que a chama, né, se foi? E todos foram unânimes, esses que eu conversei. Foi quando a gente começou a ver jogadores, e eles não são jornalistas esportivos, tá? Então eles não têm obrigação nenhuma de acompanhar o campeonato europeu. Foi quando a gente começou a não ver mais a seleção brasileira com jogadores daqui. Aí eu passei a não saber quem era, passei a não ver, pô, mas joga onde? Pô, não conheço nem esse time da Europa. E passaram a não se encantar mais. Então você ter um Pedro jogando na seleção, traz esse cara de volta. Você ter o Arana jogando, traz esse cara de volta. Você ter o Gerson jogando, traz esse cara de volta. Você ter o André jogando, traz esse cara de volta. O Lucas Moura jogando, traz esse cara de volta. O André já não vai trazer mais porque já foi assim, o Pedro é um tipo de jogador que ele não está chegando, ele não estava chegando na seleção como uma terceira opção para a posição. Sim, né? Ele não estava chegando porque tinha uma série de lesões de outros atletas europeus e por isso ele acabou entrando. Mas quando esses caras estiverem à disposição, ele vai voltar a ser terceira opção. Não! Há um vácuo na seleção brasileira na posição do centroavante. Sim. E o Pedro poderia ocupá-la. E a gente está falando do cara que mais gera identificação para torcedor, que é o cara que é o artilheiro. É o cara que faz gol, é o cara que levanta a galera. Então, assim, é de se lamentar muito. Eu lamentaria a lesão de qualquer atleta. Mas, com esse ingrediente de que seria um cara para puxar ainda mais essa conexão com o torcedor brasileiro que muitas vezes abandonou por ver jogadores que ele não acompanha e não tem obrigação de acompanhar. Inclusive é um papo chato que eu ouço de gente falando, dá para acompanhar, todo jogador é só querer. Pô, desculpa, cara, o cara não tem que querer. O cara torce pro time dele, ele acaba vendo ali a liga que ele acompanha e não tem obrigação de ver, com todo respeito, clubes de meio de tabela do futebol inglês ou a liga portuguesa. Ele não tem obrigação de ver isso para criar conexão. Então, eu não estou falando da comissão técnica, eu não estou falando do jornalista esportivo, eu estou falando do torcedor. Então, você tem um cara com esse tamanho, com esse reconhecimento, com esse carinho, um cara que, de um modo geral, não criou rivalidade com nenhuma torcida aqui. Sim. Esse cara seria muito importante para reconectar grande parte da torcida brasileira à seleção. Por isso, eu lamento ainda mais a lesão dele.